Agora sim. Ai, Ruth, que alegria. Finalmente! O ao vivo é assim, né? O É, online. é assim mesmo. Muito bom te receber. Muito bom estarmos juntas aqui nessa noite. Seja muito Prazer é bem-vinda meu, alegria toda minha. estar aqui nesse espaço da comunidade cristã em Guarulhos e saber que Oi a você é todas, muito já está ficando todos. conhecida aqui, viu, Ruth? E nós queremos dar as boas-vindas, queremos agradecer a presença de todos e agradecer em especial a sua presença por você ter nos dado o prazer de compartilhar esse tempo aqui, né, com a gente. E eu quero Agora orar você que por esse, sumiu, Angélica. por em nome Oi? de Jesus. Nós queremos te agradecer por essa noite, por cada irmão que já entrou aqui. Nós queremos agradecer pela vida da Ruth, pela disposição dela em estar aqui conosco nessa noite. E nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco, Pai. Abençoa o som, abençoa a transmissão, abençoa a nossa vida, abençoa, Deus, o conteúdo que vai ser tratado aqui, para que a gente possa ter um tempo de muita qualidade junto com a nossa irmã, Senhor, junto com os irmãos aqui da igreja, e que nós possamos celebrar, Senhor, essa noite diante do Senhor e na tua presença, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém. Querida, não vamos mais às delongas, né? Porque já falei aqui. Eu quero que você, quero te apresentar, né? A Ruth Salviano é professora, ela é teóloga, ela é escritora, mas acima de tudo é uma serva do Senhor que tem sido muito usada, né, para trazer para nós a história, aquecer o nosso coração com a história, né, Ruth? E a Ruth, ela vai lançar agora o 14º livro dela. Nós vamos falar desse livro no final. Mas a gente quer que você fale um pouco, Ruth, desse amor pela história, né? E nessa semana que a gente comemora a história da reforma, né? Você tem o livro das mulheres reformadoras e dizer para a gente qual é essa importância, né? Da gente pensar não só na data da reforma, mas da gente pensar nessa história que chega até os nossos dias, né? Nós temos alguns homens aqui, viu? Que bom, que bom. Então, sempre quando a gente comemora a reforma, nós lembramos dos reformadores, né? De Lutero, de Zwinglio, de Calvino, de Knox, Melanchthon, Pário, tantos outros. Mas nós precisamos trazer à nossa memória os nomes femininos também, porque existiram mulheres maravilhosas. Maravilhosas que foram companheiras desses homens, que acho que a primeira pergunta é quem foram essas reformadoras? Então, foram mulheres que estavam ao lado, como a história positivista sempre traz, as mulheres que estão ao lado dos grandes homens. Aí nós vamos ver, porque por isso todo mundo fala Catarina Vambora, né? Que é a esposa de Uhum. Lutero. Mas nós temos outras, a Idelete de Biri, que foi esposa do Calvino, Catarina Zell, esposa de Mateus Zell, um dos primeiros casais da Reforma. E, e temos nobres, que elas tinham ricas bibliotecas e pesquisavam, recebiam os escritos de Lutero. Além delas, temos pessoas mais, vamos dizer assim, mais de média nobreza, baixa nobreza, que desde criancinha tinham espiritualidade, eram muito espirituais, e elas defenderam a reforma. Elas foram apologetas, aquelas que defendem a fé, e fizeram com maestria. Os panfletos que na época da imprensa, né, quando começa a circularem os livros, panfletos, elas vão escrever cartas que viram panfletos. E o alcance é enorme. Por quê?
porque as cartas eram lidas nos mercados públicos. Imagina o alcance, nós não podemos aquilatar esse alcance, né? Foi longe. E umas, como nobres, que tinham possibilidade de ter um exército, até pegarem armas. Temos a Joana III de Navarra, que ela vai lutar para defender a fé reformada no seu reino. E o livro ele termina com, aqui tem a capa, né? Ah, isso, mostra o livro pra gente. A Jenny Gray. Jenny Gray é uma praticamente adolescente, jovem, recém-casada, que cresce na corte inglesa de Catarina Parr, que foi a última esposa do Henrique VIII, e ela é educada na fé evangélica. E é muito lindo o testemunho dela. Uma coisa que eu admiro muito nas mulheres, aí eu me acho, aí eu acho, ai mulher, como nós somos inteligentes, não pense de outro jeito, nós somos inteligentes. Elas pegavam essas ideias rapidamente. Então, tanto essa, que é decepada, né, pelo Machado, porque traiu a fé lá da Igreja Anglicana, como Anne Haskell e outras, foram submetidas a grandes interrogatórios e elas sabiam responder. A Bíblia diz que nós devemos saber responder a qualquer que pedir a razão da nossa fé. E elas sabiam, porque elas primeiro foram para as Escrituras. E ela chegava a dizer, vocês estão me chamando de luterana, de calvinista, eu não sou isso. Eu sou cristã, eu estou firmada na rocha. Quem que morreu por nós? Foi o Papa, foi Lutero, foi Apolo, foi Paulo? Não, foi Jesus Cristo. E elas amam o sacerdócio universal de todos os crentes, porque é aquele versículo que vai dizer, todo aquele que me confessar. Elas falam, todo, eu estou incluída. É todo homem, é toda mulher, é todo jovem, é toda criança. Então elas se sentem incluídas na reforma e por isso elas batalham pela reforma. Então está dividido o livro em 4 capítulos, que traz as apologetas, as esposas dos reformadores, as nobres e as mártires e rainhas. Essa tão novinha, eu sempre falo, rainha por 10 dias, mas filha do rei para sempre. Ah, que lindo. Nunca ela nem delatou ninguém, nem a NS, que foi outra que pertencia ao salão protestante na corte da Catarina Parr. Elas nunca delataram ninguém e elas foram ousadas e entendiam. É muito lindo as respostas que elas dão. Muito lindo, muito bom. E aí, assim, a gente para pensar, né? Como nós hoje podemos absorver a importância da gente conhecer essa história, né, Ruth? Como isso pode ser um incentivo, um ânimo para a gente dizer sim, vale a pena, né? A gente poder levar a nossa fé. E a gente, assim, essa história, né, da mulher na história do cristianismo, nós temos uma surpresa no final, né? Nós vamos deixar para quem ficar até o final saber de algumas coisas que vão acontecer, né, Ruth? Mas a gente, como que você chegou? Eu sei que esse não é esse livro foi qual número? Você já está no 14º agora, né? Este eu acredito, você sabe que eu nem vou saber dizer, porque eu escrevi a dissertação de mestrado sobre uma voz feminina na reforma, mas eu quis mudar, eu quis incluir mais personagens. Aí saiu Reformadoras, foi na época da pandemia, em 2020. Então tem o Vozes Femininas na Reforma e o Reformadoras. Não, uma voz feminina na reforma. Que é a dissertação de mestrado, eu falo só da Margarida, só não, eu cito outras, mas eu falo mais da Margarida de Navarra. E reformadoras que completa, né?
Sim, que sim. traz. E você escolheu qual para falar para a gente hoje? Você falou que ia falar de umas duas, três, né? É, É, dessa importância aí. Fala para a gente. então, a gente sempre tem as preferidas, né? É. Ah, das apologetas, eu gosto mais da Argula von Grumbach, porque ela ganha uma Bíblia do pai dela, ela é da Baviera, ela ganha uma Bíblia do pai dela quando ela tinha 10 anos. E ela começa a ler e não para mais, ela amava ler a Bíblia. E ela é até chamada de Bíblia ambulante da Alemanha. Imaginem, Coisa linda. que você é chamada de Bíblia ambulante da sua cidade. E ela conhecia mesmo. Então, teve um episódio na faculdade de Ingustar, lá na Alemanha, em que um professor é preso, é expulso, é exilado, porque ele ensina as doutrinas luteranas. E ela fica muito incomodada, muito irritada. Ela escreve uma carta para o reitor da universidade. Ela diz: vocês estão destruindo o que Lutero traduziu, o que ele defende. E ela cita 80 passagens bíblicas, tudo baseada na Bíblia. Ela diz assim: eu nunca ouvi falar de Jesus perseguindo ninguém. Como que vocês estão perseguindo quem está defendendo a palavra de Deus, né? E essa Árgula, ela diz: olha, eu sei que eu não devo pregar, mas eu esperei um homem se colocar na brecha. Como ninguém se colocou, eu me ofereci. Então ela queria debater com os teólogos, com os professores, mas nunca deram nem resposta à carta dela, né? A única resposta que ela tem é de um estudante meio snob, que acho que acha que pensa que sabe tudo, e que diz assim: olha, doutora Catarina, bem debochadamente, né? Doutora Catarina não, doutora Árgula, vá cuidar da sua roca, do seu fuso, que era o símbolo da sujeição da mulher. Ela desfiava a lã, fazia suas vestes. Vá cuidar disso, não se meta em assuntos teológicos. E nós vivemos hoje não nos metendo, muitas vezes, em assuntos teológicos, como se não nos competisse. Mas o povo de Deus é o povo do livro, é o povo Uhum. da palavra. O povo de Deus precisa conhecer e precisa defender a fé. Então, a Árgula é chamada de tudo que é nome feio que existia na época. Ela é chamada de vadia, de herética, de fêmea desesperada, de tudo. Até o marido dela recebe permissão para matá-la e que nada aconteceria a ele. Então, era perseguição feroz mesmo naquela época. E Lutero a elogia, só ela permanece forte. E ela continua escrevendo para os príncipes ali da Alemanha, para o conselho da cidade. Então, é uma pessoa que está ativa. Ela viaja sozinha, que não era recomendável também, mas Uhum. ela viaja para incentivar os príncipes a adotarem a fé da bíblica, né? A fé Sim. protestante de salvação por fé, de só a Deus a glória e etc. Mas ela sofre perseguição própria. O marido dela afastado do cargo, tinha um bom cargo, os filhos não podem ser matriculados nos colégios e ela tem um fim de vida um tanto triste por conta dessa perseguição, mas ela nunca desanimou. Ela se manteve assim, firme. E ela Uhum. dizia: vocês me chamam de luterana, mas eu não sou. Eu sigo a verdadeira rocha, Jesus Cristo. Então, Amém. é que eu gostaria de falar sobre apologeta. Uhum. Citar. E aí temos mais, né? Sim, sim. Aí Fique à temos, vontade, nós queremos te ouvir. tá bom. Aí nós temos das apologetas, a gente vai para as nobres. Uma coisa interessante que acontece com as nobres, que eram princesas, duquesas, a única que vai ser
Rainha a Margarida, porque ela casa com o rei, mas é uma rainha, vamos dizer assim, consorte, né? Ela Uhum. casa com o rei. E a filha dela, porque herda do pai o reino de Navarra, que é um reino pequenininho entre França e Espanha. Mas a Joana, ela fala bem parecido como Lutero falou: chega, estou indecisa há muito tempo. Eu não posso, minha consciência não me permite mais ficar tanto tempo indecisa. Isso está incorreto para com o meu povo, para com Deus. Então ela vai e no reino dela, ela fecha monastérios, ela abole procissões, culto a santos, os sacerdotes lá não são celibatários, como a Margarida, a mãe dela, já tinha feito. E a Margarida escreveu bastante, mas ela disse: eu não tenho a ousadia necessária, mas eu creio que a minha filha vai ter. E aí eu comparo muito a Lloyd, Eunice e Timóteo, porque Joana tem um filho, Henrique IV, que se torna rei da França. Diz que um rei muito bondoso, que dá liberdade de culto, coisa que não havia. Então a gente vê o legado sendo passado da avó para a mãe, para o neto, e elas estão se posicionando com firmeza. E uma coisa bonita é que elas acolhem, porque tem muito refugiado naquela época. Eles são perseguidos. O próprio Calvino foge da França e se hospeda, se acolhe lá em Navarra. E ela consegue, junto ao Francisco I, que é o irmão dela, o rei da França, a anulação da pena, da sentença de Calvino. Então, Calvino vai se corresponder com essas mulheres. São três, né? A Margarida, a filha Joana e a Renata de Ferrara. A Renata deveria ser rainha da França, mas a Uhum. mulher não podia ser. Então, quem assume é o irmão da Margarida. Mas ela hospeda muita gente, porque ela está lá na Itália e a Inquisição está enchendo os calabouços dos protestantes perseguidos. E ela vai visitá-los, vai consolá-los, até que chega um momento, quando o marido morre, o marido protege bastante, porque ela ia ser pega pela Inquisição, que ela fala assim: você vai ter que escolher o exílio ou então você será queimada, né? Você será excomungada, porque ela era nobre, então você será excomungada. Ela vai para o exílio na França e é chamado o castelo dela de Hotel de Deus, que ela vai Olha, acolher necessitados, acolher refugiados. Quando ela não consegue mais, ela fornece muitas carruagens, mantimentos para eles poderem partir. Então, são mulheres humanitárias, eruditas, corajosas, tudo de bom. com a prática, né, da hospitalidade, do servir, do cuidar, Sim, né, e numa época que, assim, você era simplesmente queimado, né, não era uma coisa assim, né, é, simples assim, né, não, então é muito maravilhoso a gente ouvir essas histórias, né, e eu gosto muito da Margarida que você cita, né, também, que ela escreveu, né, bastante. uma coisa que eu acho interessante, eu estava até num retiro, né, de mulheres nesse fim de semana, e eu conheci uma Marguerite. E essa Marguerite, eu falei, você sabe o que significa o teu nome? Porque é Margarida, né, em francês. Uhum. Aí ela falou, ficou pensando, eu acho que é pérola, sim. A gente tinha ganhado lembrancinha, pérolas, né? Eu falei, é pérola, sim. E a Margarida escreveu um livro chamado As Pérolas da Pérola da Princesa, que é poesias falando da salvação pela fé. Então, bonita, mas eu acho muito lindo a criatividade que ela tem. Por quê? Naquela corte moral, só se lia livros imorais. Decameron de Boccaccio, com contos imorais. Ela falou, se eu for ensinar a Bíblia, ninguém vai ler. Eu vou escrever contos à moda da corte francesa, contos reais.
Esse livro, gente, tem um apêndice. No final, você pode ler textos escritos por elas. E tem um conto que Margarida escreveu. E ela condenava, criticava os franciscanos, que estavam em todas as casas, mas por muitas vezes causavam bagunça, não ensinavam, pelo contrário, né? E ela escreve esse Epitamiron, porque ela morre, não chega ao 100 do Decameron, do Boccaccio, chega a 72. E ela traz aquela história, muitas vezes até meio trágica, mas ao mesmo tempo ela traz a lição de moral bíblica, ela aconselha, ela orienta, e a corte vai sendo. Tem até uma expressão que diz quase que a corte francesa torna-se protestante sem o saber, porque cantavam salmos e estavam sendo alimentados na palavra. Muito bom, muito lindo. E a gente sabe, né, que Deus usou, né, os homens e usou as mulheres, porque as mulheres estavam junto, né? E você podia falar um pouquinho também da Catarina, né, pra gente, na história? Eu quero falar de outra Catarina, que é a minha preferida, mas eu vou dar uma palhinha da Tá, Catarina Vambora. mas pode falar das duas. Porque a Catarina Vambora é mais conhecida, né? Porque é esposa Sim. do grande reformador. Então se fala bastante dela. Foi uma excelente administradora. Quando eles casaram, Lutero não amava. E ele diz claramente que ele casou para irritar o Papa, para alegrar o pai dele, que queria netos, e para afligir o diabo. Lutero é Lutero, né? Ele sempre tem as tiradas dele, mas ele passa a mala e ele escreve. A gente conhece Catarina Vambora pelas cartas de Lutero. E uma coisa que ele diz que eu acho linda, 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 e eu falo, puxa, gente, passou tanto tempo, mais de 500 anos, e não foi cumprido. Mas ele diz, eu vou falar com as minhas palavras, é mais fácil do que eu achar. Ele fala, se um dia a história desse movimento for contada, eu espero que o nome de Kate, a Catarina dele, apareça ao lado do meu. Ai, Eu que lindo. oro por isso. Eu oro por isso. Lutero orava, porque ela era diligente, ela cuidava da casa, eles herdaram o convento lá, o mosteiro agostiniano, que só um andar tinha 40 quartos. Então, para mim, ela lembra a mulher virtuosa de Provérbios 31, Sim. né? Que dá mantimento, que providencia as coisas, que cuida do pomar, da horta. E ela amava muito o marido, tirava das crises de depressão, ajudava, aconselhava. Ela foi bem importante. E a outra Catarina que eu quero falar, que vocês talvez nunca ouviram, mas ela chama Catarina Zell. Catarina Zell é de Estrasburgo, que eu falo, um dos primeiros casais que se unem ali na Reforma. E o Mateus Zell, que era o esposo dela, foi um dos primeiros pastores. Ele estava na catedral, diz que é linda, por muitos anos foi considerado o prédio mais alto da cidade. E ela casa com ele, e ele brincando diz, você não é uma costela minha, você é duas costelas. E ela brincando também, ela fala, eu sou uma lasquinha da sua costela. Mas ela conversava com os reformadores, ela hospedava, ela fornecia água para o banho, ela cuidava das roupas deles. Então, falo que ela une Marta e Maria na medida que ela não só põe a mão na massa e fornece comida, mas ela se assenta com os reformadores e discute as questões da reforma. Só que quando o marido dela morre, se ergue uma geração de novos pregadores que não vão querer mais, talvez o que Mateus quisesse, que era harmonia, reconciliação. E Mateus, quando ele morre, ele fala assim, não permitam divisão na igreja,
Aceite os que vêm vindo, como os anabatistas, os dissidentes, e ela continua com a mesma pregação. Só ela vai fazer enterro funeral de pessoas dissidentes. Aí ela é xingada novamente, né? A Árgula já foi, ela também. Doutora Catarina, por isso que eu falei doutora Catarina naquela hora, né? Doutora Catarina, você não pode usurpar o púlpito e você está perturbando a paz da cidade. Mas a Angélica, ela dá uma resposta. Ela diz assim, eu estou perturbando a paz da cidade? A perturbadora que fica 3 noites, 3 dias, sem comer, sem dormir, cuidando dos infestados pela peste, visitando os presos na prisão, ajudando os necessitados, acolhendo os refugiados. Tinha época que ficavam milhares de refugiados lá em Estrasburgo, que era uma cidade protestante. E ela conseguia, sabe, igual essas mulheres em ação, coordenadoras, que conseguem fazer, consegue uma doação, consegue uma roupa, um alimento, e ela vai trabalhando, né? E no fim ela termina falando assim, tudo que eu fiz, sabe Deus. Se eu divulguei o evangelho, se eu preguei, se eu fiz isso, Deus o julgue. Então é bem bonito essa expressão dela. Deus nos julga, Deus nos conhece. Que lindo. É uma fé prática, né? Bem prático. Porque a reforma traz essa ideia, né, da fé prática, né? Tirando todas aquelas questões de uma tradição que não levava a lugar nenhum, né? Fora as indulgências, fora o pagamento pelo perdão dos pecados e tudo mais. E a mulher, né, Ruth, vamos você concordar comigo nisso, a mulher, ela tem muito essa coisa de cuidar mesmo, né? Sim, é da natureza dela, né? Exatamente, e é muito interessante ouvir que essas mulheres faziam assim, né? Faziam. E Participavam dessa forma. uma coisa que talvez não fosse da natureza, porque elas passam por 1000 anos de ignorância mesmo a respeito de Deus, da Bíblia, mas é o estudo bíblico. Como elas se dedicam a ler a Bíblia, como elas entendem. Um ponto que pegava muito, a gente vê na corte inglesa, que era anglicana, é a questão da transubstanciação. E elas eram muito interrogadas, porque fazia parte dos 6 artigos, era contrário à fé anglicana. Você não crer na transformação do corpo, né, de Cristo na hóstia. E elas pegam, elas falam, olha, Jesus não estava morto quando ele falou isso. Onde que ele estava? Ele estava à mesa. E ele disse, este é meu corpo. Não era aquele corpo dele. Realmente, um pedaço de pão não pode ser osso, sangue, não pode ser a vida do meu Senhor. É em memória. Então, uma pessoa bem firme. Elas foram, todas assim, com uma inteligência. A Dentieri, outra apologeta, ela vai dizer assim, não foi uma mulher que traiu Jesus, foi um homem, foi Judas. E as mulheres precisam conhecer a Bíblia, não enterrem seus talentos. O tempo inteiro ela está falando, não enterrem seus talentos. É a mesma coisa que eu falo para vocês hoje. Cada um de nós tem o seu talento, tem o seu dom espiritual. Desenvolva para a glória de Deus. É isso, maravilhoso. E você, só conta um pouquinho aqui essa questão, nós vamos falar de mais alguma que ainda dá mais 5 minutinhos, porque depois nós temos a surpresa para falar, né? Mas esse seu interesse, né, pela história da igreja, né? Porque eu falei aqui que você é uma professora, né? Você é uma teóloga e você é uma escritora, e você é uma serva, o mais importante, né? E esse seu interesse pela história da igreja? Eu lecionei 20 anos na Faculdade Teológica Batista de Campinas.
Eu lecionei várias vezes história do cristianismo. Eu nunca falei de uma mulher, porque o conteúdo não cabia. E quando eu já estava pesquisando, eu continuava não falando de mulher. E um dia a ficha caiu. Falei, por que que eu não falo? Elas foram tão amadas por Cristo, são preciosas para Deus. Será que elas cruzaram os braços depois de estar ao pé da cruz, depois de ser testemunha da ressurreição, não fizeram mais nada? Não é possível, vou pesquisar. Eu ia fazer mestrado, já tinha o tema na minha cabeça, sempre gostei muito do movimento da reforma, sempre foi minha paixão na história. Aí pesquisei sobre as mulheres na reforma, a participação feminina na reforma francesa. Isso me encantou, né? A história da Margarida que eu descobri, porque é difícil. Imagina, 20 anos, 25 anos atrás, achar em português material falando de reformadoras era impossível. A gente vai para o inglês, vai para o espanhol, francês, aí a gente acha alguma coisinha. Então, foi um trabalho meio árduo, mas graças a Deus conseguimos. E aí você foi para essa área, na história da igreja, pensando nas mulheres. As mulheres, eu me considero, eu acho que sim, que eu sou pioneira nesse nicho da história das mulheres, porque todas as épocas, desde igreja primitiva, avivamentos, passei, né, a Idade Medieval, as mártires, então eu corri a história. E este último livro, deixa eu ver se ele está fácil para mostrar para vocês, uma hora tem que terminar, né, gente? É um 25 mulheres relevantes na história do cristianismo. É como se fosse um resumo. Eu trago 5 da igreja primitiva, 5 da igreja medieval, 5 da igreja moderna, da reforma, 5 dos avivamentos e 5 do início do protestantismo brasileiro. Então, tem uma frase impactante dela, tem frase sobre ela. Se tiver vídeo, documentário, eu coloco as fontes. Se tiver palavras delas quando estão morrendo, a morte, eu cito também. Então, ficou um livro assim de resumão, vamos dizer assim. E conta pra gente desse livro aí, o que vai acontecer? Gente, esse livro da Ruth acabou de sair, né, Ruth? Acabou, tá fresquinho. Ele até tá difícil assim de achar, porque é de sair, né? Mas logo mais chegando mais livros, o pessoal vai ler e vai ser mais divulgado. Mas uma coisa que eu que é uma das coisas é o curso. Quem está 14 livros, eu não sei isso. Curso online da Escola Convergência. E essa semana da reforma está em promoção. É 30% de desconto no meu curso se comprar o meu, que é a História das Mulheres no Cristianismo, com o da Carol Basso, fica com 50% de desconto, 2 cursos em um, né? Então, vai ser muito alguma bom. Das meninas que está aí na live, fixa para gente Escola Convergência, né, Ruth? Escola Convergência, está no Instagram. Eu já fiz esse curso da Ruth, né, na época da pandemia, foi aí que eu conheci a Ruth, através desse curso. Ele é maravilhoso, para você que gosta de anotar, a aula tem 20 minutos, mas ela dura 2 horas, para quem gosta de anotar, né? Porque você vai querer anotar, esmiuçar esse assunto, né, e ter esse assunto para você, né, poder compartilhar depois. Então, fica aí já essa propaganda, se não tiver aí, depois a gente aproveita, coloca. Nós vamos ter o sorteio de um hoje, tá? E que a Books escreveu sobre a minha epígrafe, né, que eu trago a primeira estrofe, o último livro,
são mulheres que amaram a Deus e Deus as amou. E eu tenho, eu vou ler só canto Tá a cortando um canção das pouquinho. santas de Deus, constantes em fé e coragem, viveram, lutaram, reinaram e serviram o Mestre Senhor. E uma foi sábia, a outra rainha, e algumas, seus nomes, escutou, são santas, queridas, amadas de Deus, e Deus permitindo uma delas ser Ai, muito bom. extraordinário metodista. É isso. É isso que traz para a gente Traz essa para a gente esperança, né? De que faz parte dessa história, né? Então, eu queria, antes de anunciar a última coisa aqui, eu falhou um pouco seu microfone. Esse sorteio você vai fazer como? Eu não entendi do livro. Eu acho que vocês que estão no domínio aí, vocês sabem quem participou, quem ficou, né? Desde o Ah, começo. Então, vocês podem. A Ceissa do Estrela Avos já disse que ela tem o curso, então ah, pode tirá-la. Ela tem o curso vitalício. É ah, nossa coordenadora do grupo Meninas da Ruth. muito bom. Maravilhosas. Mas E o aí sorteio é vamos do livro ou sortear, do né? Depois curso? vocês vão ver, Ah, se vocês ah. quiserem anunciar depois, ou já está anotando quem que participou, para a gente. Depois vocês só me passam os dados da pessoa, o nome, né? Então, mas O RG, o alguma coisa, que aí sorteio, eu mando o link para você, Angélica. tá, Aí mas o você passa para a sorteio é do pessoa o livro curso, é só o cupom, aliás, é um cupom. do Aí a pessoa curso. recebe o cupom e Tá. pode assistir 20 Você minutinhos por consegue, dia. Alice? Não, né? Anotar quem está na live. Vamos ver se a gente consegue printar a tela aqui para a gente ir anotando. Enquanto isso, eu quero anunciar para vocês também, antes da Ruth deixar para nós a mensagem final dela, né, de encorajamento para nós, que somos as mulheres hoje, né, seguimos nessa história. Dizer para vocês que em março, no Dia Internacional da Mulher, nós teremos Ruth Salviano com a gente aqui na CCG, tá? Então, gente, isso é uma bênção de Deus. Eu confesso para vocês que eu oro por isso já faz tempo, por essa oportunidade, né, de estar mais de perto com a Ruth. Então, no dia 7, nós vamos ter a Ruth numa reunião de mulheres à tarde aqui na igreja. E no dia 8, ela vai pregar no culto, tá? Ela vai pregar no culto aqui da comunidade cristã em Guarulhos. Então, você que está nos visitando aqui, você pega os nossos dados aí no CCG. Na época, a gente vai estar divulgando no Mulheres Conectadas, que é o nosso grupo de mulheres, né? Então, nós vamos estar falando, né, em março, sobre as vozes femininas no cristianismo, né? E aí a Ruth vai trazer outras mais histórias para a gente, né? E assim, eu queria muito que ela deixasse uma palavra para a gente, para homens e mulheres aqui, nessa semana, né, da reforma, né? O que nós hoje, né, podemos trazer para nós, né, dessa experiência desses homens e mulheres que fizeram esse momento da história lá, né, para o nosso momento da história aqui, hoje. Sim. Meus queridos, é um prazer estar com vocês e eu oro para que essa história não pare. Jesus falou para a mulher, sobre a mulher que ungiu, que aquela história, aquele feito dela deveria ser contado no mundo inteiro para a memória dela, porque ela o preparou para o seu sepultamento. Então, como Jesus era amável, como ele louvava, honrava a gente. E eu quero muito que vocês continuem contando a história das mulheres, porque nós somos pelo menos metade dos cristãos. E quando não se conta a história da metade dos cristãos, a história está incompleta. Não queremos histórias incompletas. Vamos completando. Século XVII, ainda não tem muita coisa, escrevam, pesquise, passe para frente.
que Deus esteja abençoando, Deus conhece a necessidade do seu coração, Deus sabe o que a tua alma está almejando, Deus vai conceder, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é nosso Deus forte. Fiquem com Ele, fiquem na paz de Cristo. É minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Nosso coração está muito, muito feliz, muito grato da gente poder, nessa semana, relembrar, né? Recordar, viver essa história, sempre vai ser falada no Instagram, em todos os lugares, né? 517 anos da Reforma, e Lutero, e Calvino, e todos os homens, a gente poder saber quantas mulheres estavam ali, né? Naquela base. Estavam ali naquele suporte, estavam ali fazendo a história, ainda que fossem vozes que não aparecessem. Mas glória a Deus, porque hoje Deus tem levantado Ruths na vida, que levante outras Ruth maravilhosa, que Deus te fortaleça, te encoraje, te anime, e que esses feitos já estão registrados, né, em 14 livros, e que assim seja. Você é uma encorajadora para nós, viu? E você nos faz hoje refletir que é possível. Sim, nós estamos vivendo a história. Sim, nós estamos fazendo a história. E tem uma frase do seu livro que eu peguei nesse Instagram das suas meninas da Ruth, que elas citaram hoje, que fala assim: mulheres na reforma foram nobres escritoras e guerreiras, escritoras apologetas e humanitárias, rainhas convertidas e mártires convicta. Porém, acima de tudo, foram mensageiras do Evangelho de Cristo, pois o principal papel de todas as mulheres do cristianismo é o de ser cristã. Eu achei isso aqui sensacional, porque isso remete a nós hoje, né? Que possamos ser essas mulheres hoje do cristianismo, marcando a nossa geração, né? Que Amém. Assim seja, para a glória de Deus. E que Deus te fortaleça, minha irmã. Amém. A Ruth esteve num congresso esse fim de semana e estará em outro congresso no próximo final de semana, agora mais longe, né, Ruth? Mato Grosso, primeira vez em Mato Grosso. Muito bom. Estou animada, um pouco cansada, mas pronta para o que Deus tem para nós lá. E você vai levar o livro para o lançamento? Nós vamos fazer o lançamento do livro lá, e o estudo é sobre as reformadoras, porque dia 31 de outubro, o dia da reforma, eu estou chegando. Ah, é sensacional. Então tem que falar das reformadoras, né? Com certeza, com certeza. E esse livro dela, gente, As 25 Mulheres, ela estará também fazendo o lançamento aqui no 7 de março. Então já guarda o dinheirinho, porque, né, ela também tem entre os livros dela 3 devocionais, né, Ruth? E 4 devocionais. Mulheres da Graça, né? Heroínas da Fé. Né? Então, são devocionais onde você vai conhecer essas mulheres, e eu fiz o Heroínas da Fé. Eu fiz pelo Kindle, viu? Ela disse que, inclusive, alguns estão esgotados, né, Ruth? Estão trocando de capa, né? Uma capa mais moderna. Logo mais vai ter bastante por aí para vender. Então, fica aí a dica, né? A gente está aqui compilando os nomes que estão na live para a gente fazer um sorteio, e a gente vai anunciar aqui no CCG mesmo, tá? Você que está aqui, junto com o collab com a Ruth e também com as mulheres conectadas, que é o nosso grupo de mulheres. Mas, Ruth, nós queremos te abençoar agora. Mulheres, homens, todos que estão nessa live agora, coloca aí, abençoa a vida da Ruth. Eu vou orar aqui, abençoando a sua vida para essa sua maratona aí de final de ano, né? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa vida preciosíssima, Deus. Por essa irmã querida que o Senhor tem levantado
como uma mulher no meio dessa geração, como uma irmã, como uma mulher cheia de graça, cheia de sabedoria, cheia de inteligência, para poder transmitir, Pai, a nós, a tua história, Senhor. E podemos entender que hoje somos essas mulheres e esses homens Amém. que vivemos o tempo do hoje, que fazemos parte da história do hoje. Hoje é o dia que o Senhor tem para nós como o dia da nossa história. Que seja assim na vida Aleluia. da Ruth, Deus, uma vida de saúde física, emocional, espiritual. Renova, Deus, para essa viagem, que ela seja muito, muito usada e renovada pelo Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Amém. Jesus. Querida, Amém. eu falo aqui em nome dos pastores da igreja, das mulheres da igreja, dos jovens da igreja, né, de toda a nossa igreja, dizendo que você é muito bem-vinda aqui no nosso meio e que vai ser um prazer enorme recebê-la pessoalmente aqui e eu poder te abraçar, porque eu já faço parte das meninas sem estar lá, mas eu já estou há muitos anos te acompanhando e para mim foi um desafio hoje estar aqui diante dessa nossa live. Viu, Amém. querida? Que Amém. Deus abençoe. Bom descanso. Obrigada. Beijo. Beijo, gente. Muito obrigada a todos. Quem quiser fazer fotinho aí, nossa, depois a gente Depois a pode gente. colocar lá nos grupos, também marca a Ruth, para a gente poder divulgar aí essa irmã tão querida. Deus abençoe, gente. Uma boa noite para vocês. Nós vamos tentar agora salvar essa live. Obrigada pela paciência no começo, mas valeu a pena, gente. Glória a Deus.